Meus irmãos, então, o nosso assunto é escatologia, não é? Basicamente, esse é o último tema, né, da teologia sistemática, no curso de teologia sistemática, a nossa proposta é basicamente estudar alguns dos principais temas, né, sobre a doutrina do fim dos tempos, o que Deus revelou sobre o final da história. E, ah, a ideia básica é de nós percorrermos as Escrituras, né, e no nosso caso, especialmente o Novo Testamento, buscando respostas para essas questões sobre os sinais do fim, ou a vinda de Jesus, o julgamento final, céu, inferno, e até mesmo outras questões mais controversas, como a grande tribulação, o milênio. ah, e uma coisa que eu queria trazer desde já é que esse assunto, eu não creio que seja interessante a gente estudar por simplesmente, eu queria entender essas controvérsias, mas uma perspectiva devocional realmente, é um desejo de sermos fortalecidos, né, a partir da palavra de Deus. E desejar também, né, dizer assim que eu creio que nós temos em comum as principais convicções e que, às vezes, as nossas tradições de igreja, nossas leituras e tudo mais, nos levam a pensar de forma diferente em alguns aspectos, né? Especialmente essa questão de Israel, milênio e tribulação, não é? Mas que todos nós cremos que, de fato, o mundo está caminhando para o fim, que quando nos aproximarmos do fim, Jesus anunciou que vai haver sinais que vão mostrar que estamos chegando no fim, que vai haver um período de grande tribulação, que Jesus vai retornar de forma gloriosa, estabelecer o seu reino, que haverá um julgamento final, pessoas serão lançadas no inferno por causa dos seus pecados e os redimidos por Cristo estarão na presença de Deus por toda a eternidade. E esses aspectos, eles são comuns a todas as tradições evangélicas, isso é, e é por isso que eu tenho dito, né, que as diferenças que existem, elas não devem nos impedir de nós vermos o quanto nós temos em comum nessas questões fundamentais. É por isso que quando nós formos estudar, né, sobre, esses aspectos que às vezes são mais controvertidos, a gente vai estudar numa perspectiva de tentar compreender os argumentos de cada um, como a Bíblia lida para perceber essas realidades, né? E e ao mesmo tempo a gente vai procurar cultivar esse espírito, né, de buscarmos a unidade do corpo de Cristo e ao mesmo tempo também, né, de buscarmos compreender melhor, a palavra de Deus até onde Deus nos permite, ok? Então, nós pretendemos seguir, assim, nessa base. É lógico que eu também, né, como, professor deste conteúdo, também tenho minhas convicções, minhas persuasões em alguns aspectos, mas como eu tenho dito, meus irmãos, nós somos irmãos, né, e estamos todos juntos indo para o mesmo céu. Então nós temos a nossa esperança da glória. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância da escatologia. Porque, às vezes a gente pensa assim: "Não, eu não tenho muita preocupação sobre essas questões", né, mas eu queria só trazer algumas questões. Eu sei que existem diferentes interpretações em relação a alguns aspectos, né, de como será, o retorno de Jesus ou, o milênio ou, a grande tribulação e outras coisas mais. E até algumas pessoas dizem: "Não é melhor simplesmente crer na volta de Jesus, deixar o resto para quem gosta de discutir?" E alguns até ficam dizendo: "Não, não é uma área que eu acho que é interessante". Agora, algumas razões muito importantes para nós nos dedicarmos, a esse assunto ensinado na palavra de Deus, né. Escatologia é a área da interpretação bíblica que se preocupa em estudar tudo que a Bíblia ensina sobre os eventos que marcarão o fim da história e o início da eternidade, né. Essa é a ideia, não é. E a Bíblia diz, né, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, então tudo é útil e é importante para a nossa edificação espiritual, né, por isso nós devemos procurar ao máximo compreender aquilo que Deus revelou, né. A gente deve sempre se lembrar, né, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Aquilo que foi revelado, nós devemos buscar, pela graça de Deus, nós devemos buscar compreender aquilo que Deus deixou para nós de forma escrita através dos profetas nas Escrituras Sagradas. Então, especialmente quando nós estamos falando sobre o fim da história e o início da eternidade, né? Pessoas que não têm o conhecimento de Deus, eles não acreditam que vai haver uma consumação da história nos termos que nós vemos nas Escrituras, né. Então é importante que, especialmente aqueles que amam, temem o Senhor, possam se aprofundar nisso.
E uma coisa que eu gostaria já de dizer, gente, é que há um certo sentido que a Bíblia toda fala sobre escatologia, no sentido que desde o início, quando o homem pecou e Deus prometeu que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, desde aí nós temos a esperança, né, de que Deus vai consumar a sua obra. Então, a importância da escatologia, ela nos ajuda a compreender a revelação bíblica como um todo. Muitas vezes a gente vai para a Bíblia procurando alguns textos que falam mais diretamente ao nosso coração, às nossas situações. A gente está passando por lutas e a gente diz, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo, e nós folheamos a Bíblia para encontrar algum texto que parece falar mais diretamente ao momento que nós estamos vivendo. Mas o propósito de Deus é que a gente possa conhecer a Escritura de ponta a ponta, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que nós observamos é que ah, eh, a nossa esperança, ao anúncio de que as coisas vão terminar. Isso permeia a Bíblia de ponta a ponta, desde Gênesis até Apocalipse. É por isso que o propósito de Deus é que nós possamos compreender a revelação bíblica como um todo, não somente mensagens individuais, mas ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E, é por isso que é tão importante a gente lembrar, né, que eu até tenho dito, né, que eh, às vezes as pessoas vão para a igreja e dizem, Senhor, fala comigo, e a gente espera que Deus use o pregador para mencionar alguma coisa que nós estamos passando e que então Deus está falando conosco porque lidou com aquela questão. Mas, na verdade, o propósito de Deus é que a gente possa ler toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para o ensino, então nós precisamos receber toda a revelação de Deus. E o fato é que Jesus fala muito sobre o fim. Os apóstolos, Apocalipse e no Velho Testamento ainda, os profetas, né? A escatologia nos ajuda a compreender a história dentro do propósito de Deus. Se a gente olha para o nosso redor, a gente vê tanta coisa acontecendo, o mundo em guerra e catástrofes e pandemias, né, como houve agora recentemente, e a gente observa assim que os governantes sobem e são derrubados e grandes guerras acontecem, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E aqueles que não têm a percepção da palavra de Deus não vão conseguir olhar para a história na perspectiva daquilo que Deus revelou, né? Então, eh, nós precisamos ler a história como Deus revelou para nós. E isso nos faz querer sermos participantes do plano de Deus. Eh, Nós sentimos o desejo de fazer parte daquilo que Deus está fazendo também. A escatologia fortalece a esperança em meio ao sofrimento, e isso tem sido através da história. Isso me faz lembrar, né, de Policarpo, né, um pai da igreja no passado que, aos 80 e poucos anos, ele foi martirizado e as autoridades estavam dizendo: negue a Cristo. E ele diz: olha, esse fogo que vocês vão acender, e ele morreu queimado realmente, ele dura por um momento, mas o inferno dura para sempre. Quer dizer, essa concepção da eternidade definiu muito, como também os mártires que morriam louvando a Deus porque tinham essa plena convicção, né, que no momento em que eles fechavam os olhos para essa vida, eles estavam na presença do Senhor. É por isso que nós temos em Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus está para revelar a glória dos filhos de Deus. E no mundo inteiro, ainda hoje, né, as promessas do fim da história, novos céus e nova terra, têm trazido alento, conforto, encorajamento para pessoas que sofrem, especialmente por causa do Evangelho. Ela também nos incentiva um compromisso radical com a grande comissão. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa, né, mostrando que de 95 a 97% dos cristãos nas igrejas não estão comprometidos com a grande comissão, não estão dedicando tempo para conduzir pessoas ao Evangelho de Cristo ou ajudar pessoas a crescer no Evangelho e também ajudá-las a se tornarem discípulos de Cristo, né? E isso é uma coisa impressionante, né? O que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas vão para a igreja nessa perspectiva de querer receber uma bênção, ouvir uma mensagem inspirativa, mas nós temos uma grande comissão, nós temos um mandamento que precisa ser cumprido, né? Jesus: façam discípulos de todas as nações. É uma ordem que precisa ser obedecida. Mas se 95, 97% daqueles que dizem seguir a Jesus não estão obedecendo, então nós temos
Não a grande comissão, mas a grande omissão, a grande desobediência, porque Jesus ordenou que nós fizéssemos discípulos. E veja bem, ele diz: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século". A tarefa missionária de conduzir pessoas ao evangelho entre todas as nações, ela está motivada pelo fato, não é, de que a consumação vai vir, que essa história vai terminar e que enquanto isso não acontece, nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. E, ao mesmo tempo, a escatologia prepara as nossas vidas para o fim, né? E, o fato é que hoje é comum as pessoas olharem para a vida somente no presente e não se preparam para o fim. Mas o próprio Senhor Jesus diz que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar comprometidos com a sua obra, e buscando a santificação e aguardando a revelação da glória de Deus. Ah, quando a gente estuda sobre a vinda de Cristo, nós somos levados a pensar como nós podemos nos preparar para a vinda de Cristo. Eu creio que a salvação é somente pela fé, pela graça de Deus. Nós não somos salvos por méritos, mas ainda assim os salvos vão viver uma vida de absoluto compromisso com o Senhor e vão dedicar o seu tempo, sua atenção à santificação, ao crescimento espiritual, ao serviço e sempre na expectativa, não é, do retorno glorioso de Jesus. Então, a escatologia também nos prepara, né, para o fim. A escatologia promove em nós um crescimento espiritual saudável, né? Eu digo crescimento espiritual saudável, né, que quando pessoas dedicam muito tempo em simplesmente buscar bênçãos pessoais, muitas vezes materiais, para o que agora, não há uma vida espiritual sadia, porque pessoas não estão pensando sobre a eternidade, não estão pensando sobre a volta de Jesus, julgamento final, ressurreição dos mortos, céu e inferno. E todas essas coisas são ensinos essenciais do Evangelho de Jesus, e são essas verdades que nos fazem crentes mais fortes, mais maduros, mais perseverantes, mais compassivos, mais dedicados. É essa esperança, né? O próprio apóstolo João disse: "Quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo. Cristo em vós é a esperança da glória. Sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo". Então, a escatologia promove em nós, né, um crescimento espiritual saudável. A escatologia nos leva a viver em comunidade na perspectiva da eternidade, né. Igreja, por definição, é a comunhão, a gente pode dizer assim, é a comunhão do povo de Deus dos últimos tempos. Não tem nada a ver com a igreja, né, que diz igreja dos últimos tempos, né, mas a igreja, por definição, ela é escatológica, ela existe provisoriamente aguardando o retorno glorioso de Jesus. Então, a igreja, por definição, deve viver na perspectiva da eternidade. Ela não deve se estabelecer como se a nossa vida estivesse restrita somente aqui. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se restringe somente a essa existência, a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E o fato é que é a esperança que nos leva a viver não somente como indivíduos, mas também como igreja, compreendendo o nosso lugar no corpo de Cristo, colaborando, cultivando a comunhão, crescimento espiritual, servindo através dos nossos dons e ministérios, vivendo como igreja, como sal da terra, luz do mundo. Tudo isso, acontece quando nós vivemos a perspectiva da eternidade. Então, esse é um outro aspecto muito importante, né. A escatologia nos move para o serviço. Interessante, né, que antigamente pensava: Jesus está voltando, então então não adianta fazer mais nada, né". Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja e o pastor, alguém pediu para dedicar uma criança, e o pastor, de uma forma muito emocionada, disse: "Eu não posso dedicar essa criança, porque Deus me revelou que ela não vai ter tempo para crescer, Jesus está voltando", né. E isso aconteceu há, quê? Acho que uns 40 anos atrás já, né. Então, eu sei que às vezes as pessoas usam escatologia de uma forma que não é correta, porque, sim, Jesus está voltando, nós não sabemos quando, mas enquanto ele não vem, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para dedicar. Como alguém já disse, se Jesus chamar você para começar um hospital, lance a primeira pedra, se ele voltar, tudo bem. Mas pessoas que cruzam os braços: "Não, Jesus está voltando, por isso não adianta fazer mais nada", isso não tem sentido, né. Jesus mesmo disse: "Bem-aventurado quando o Senhor encontrar o servo servindo, né, obedecendo, fazendo aquilo que ele foi chamado, para fazer".
A escatologia nos leva à adoração, né, e especialmente no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é um livro de adoração, não é? Então os anjos, arcanjos, os querubins e os redimidos em pé diante do trono, adorando a Deus, porque depois de tudo, um dos aspectos significativos da adoração é saber que Deus está cumprindo seus propósitos e vai cumprir de forma plena, que Deus vai executar a sua justiça e também vai demonstrar a sua absoluta fidelidade às promessas que ele fez ao seu povo. Que Deus nos revela a sua glória, a sua majestade na plenitude, né, na consumação da história. Então, a escatologia também nos leva à adoração. Então, vocês percebem que só isso daqui já nos ajuda a pensar, né, que estudar a escatologia não é um mero exercício intelectual, é algo que deve impactar profundamente as nossas vidas, a forma como nós pensamos, nós vivemos, como nós oramos, como nós servimos, como nós vivemos igreja. Então, e tem muito mais, mas eu selecionei alguns desses aspectos aqui, né?